Amém, irmãos? Glória a Deus e graças a Deus. Graça e paz em nome de Jesus a todos os irmãos. Boa noite. Que essa seja uma noite de bênção, uma noite de vitória na presença de Deus. Que possamos buscar o Senhor na beleza da sua santidade. Que possamos buscar de todo o nosso coração. Que possamos abrir o nosso coração para Deus neste momento. Que possamos fazer conforme a vontade de Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Que esse Deus que nós servimos, que é o nosso Pai Celestial, possa estar falando a cada coração. Senhor, traz aquelas pessoas que precisam ouvir a Tua voz aqui, nessa noite. Que o Senhor possa trazer aquelas pessoas que precisam, Senhor, estar fazendo conforme a Tua vontade, ó Deus. Aquelas pessoas que precisam de uma direção, de uma orientação, de uma confirmação daquilo que o Senhor falou ao coração dela. Que essa noite o Teu Espírito Santo, através do Teu servo, possa estar entregando, Pai, cada palavra. Que nada se perca, que tudo seja para edificação, exortação e consolação da Tua noiva. Eu lhe peço nessa noite, encarecidamente, que o Senhor abra as janelas do céu, derrama bênção sem medidas. Venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos fazer conforme a Tua vontade. Abre os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. E unge os nossos lábios para que possamos ver, ouvir e falar da Tua glória nessa noite. Nós lhe agradecemos em o nome e pelo sangue de Jesus. Pai, estenda as Suas mãos de glória aqui. Senhor, perdoa toda a cobiça da carne e dos olhos, soberba da vida. Nós renunciamos nessa hora toda a palavra ociosa que tivermos falado contra Ti, contra o Teu reino, contra a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós nessa noite. Nos abençoa conforme a Tua palavra, porque na Tua palavra está escrito conforme a Tua vontade. Senhor, nos inspira a trazer aquilo que vem do céu. Nos inspira a trazer aquilo que é da parte do Senhor. Encarecidamente eu já lhe agradeço eternamente, em o nome e pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém? Quem pode abra comigo lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Eu vou estar lendo o texto e eu vou ler o texto todo, porque eu não quero ficar repetindo aquilo que o texto já nos fala claramente. Eu quero ir só nas direções que o Espírito Santo me concedeu o entendimento. Então eu vou ler esse texto até uma parte. E assim que eu retomar, eu já vou trazer um entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Glória a Deus e graças a Deus. Então vamos lá. João capítulo 11, a palavra do Senhor diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Guarda essa palavra aí. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Mas então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou 3 quilômetros mais ou menos. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Obrigado, Josimar. Deus abençoe, querido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Deus e graças a Deus. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra. Fala conforme a tua vontade, pelo teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém? Então, o que nós podemos observar é que, resumindo a história, um dos amigos íntimos de Jesus, chamado Lázaro, estava enfermo e morreu. E Jesus ficou sabendo dessa notícia
Mas mesmo assim ele falou, não, daqui 2 dias eu vou lá. Mas ele está enfermo, Senhor, ele está mal. Talvez, vamos conjecturar aqui, alguém usou a expressão, ele está nas últimas, nos 45 do segundo tempo. E agora? E aí Jesus falou, calma, ele está dormindo. Daqui 2 dias nós vamos para lá. Os discípulos, se você observar no texto, estavam com medo de voltar para lá, porque eles estavam para lá, para esse lugar. E eles falam para Jesus, olha, os judeus querem te apedrejar e você quer voltar para lá? E Jesus falou, não, nós vamos para lá. E os discípulos pensaram, bom, o amigo dele está morto, já morreu, não tem o que fazer. Ele vai esperar 2 dias ainda para ir, com certeza eles pensaram isso. E nós vamos morrer junto com ele, porque se os discípulos, os fariseus lá apedrejarem ele, vai ser apedrejar todos nós. Vai sobrar para todo mundo. Com certeza os discípulos pensaram assim, né? E o que acontece? Quer ver por que eu cheguei nessa conclusão? Aleluia. Ó, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Aí depois os discípulos falam assim, quer ver como Jesus fala? Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, né? Que quer dizer gêmeo. Vamos nós também para morrermos com ele. Então eles pensaram, nós vamos lá com ele, né? Lascou em meio. Vai morrer todo mundo. E ninguém sabia o que ia acontecer lá. E Jesus chega, ele encontra Marta no meio do caminho, ela ficou sabendo que ele estava indo. E ele fala, olha, você não crê na ressurreição? Ela fala, não, eu sei. Ele vai se ressuscitar na ressurreição do último dia. Deus falou, não. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E aí, mais um pouco ele andou, parou ali, Maria ficou sabendo que ele estava lá, foi lá. E é engraçado que eles usam algumas palavras, então nós vamos dar um entendimento. Vou fazer um paralelo aqui, para mim, para a sua vida, para a nossa reflexão, para o nosso espírito, para a nossa edificação. A Escritura diz no começo ali, Jesus ele está dizendo que a morte de Lázaro era para a glória de Deus. E depois, quando ele vai fazendo o milagre, ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Eu já não te disse? Entenda uma coisa, tudo o que acontece na minha e na sua vida é para a glória de Deus. Irmão, aconteceu uma coisa ruim, para a glória de Deus. Aconteceu uma coisa boa, para a glória de Deus. Estou passando luta, para a glória de Deus. Estou passando tribulação, para a glória de Deus. Estou na bênção, para a glória de Deus. Porque nós não sabemos o porquê nós estamos passando, mas a grande questão é, se nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial, o que nós estamos passando é apenas um processo para a glória do nome dEle. Aleluia. Tudo que nós passamos é para a glória do nome dEle. Aleluia. Depois fala que Lázaro estava dormindo. Isso simboliza a morte. Mas a grande questão é que tem muito crente que está dormindo. Tem muito irmão que está travado no ministério. Tem muito irmão que está bloqueado no ministério. Tem muito irmão que travou, parou. Tem alguma coisa impedindo. Não está olhando a solução, ficou parado, desanimado. Então é acerca dos que dormem. Esses que estão parados, esses que estão travados,
pode ser que tenha a ver com esse texto aqui. Talvez, não literalmente, você caiu com uma enfermidade, mas algo foi embaraçando aí a tua caminhada e você travou, parou. E você não consegue mais, parece que está amarrado mesmo. E aí também, durante o texto discorrendo aí, você vê que a irmã de Lázaro, ela fala assim, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Depois a multidão também fala, olha, se ele estivesse aqui, né, o rapaz não ia morrer. Esse ser é falta de fé, irmão. Nunca ore falando se for a vontade de Deus. Se Deus quiser, não. Isso é dúvida, esse se é dúvida. Deus me abençoe se for a tua vontade. Não, aí você está dizendo para Deus que não é a vontade dele. Amém? Aí você está dizendo para o Senhor que não é a vontade dele. Aleluia. Então você ora conforme a vontade dele. É conforme a vontade dele. Senhor, eu lhe peço isso, agradeço por isso, conforme a tua vontade. Aquilo que não é da vontade de Deus, Deus não vai fazer e está tudo certo. Mas aquilo que é da vontade de Deus, ele vai responder a tua oração e vai abençoar a tua vida. Aleluia. Outro ponto que nós precisamos ver é que quando Jesus chega lá, eles falam, mas cadê Lázaro? Ele fala, né? Tá ali dentro daquela caverna. Mas na entrada da caverna tinha uma pedra. Essa pedra é a que está impedindo da tua vida ser abençoada. Essa pedra é o que está impedindo do teu ministério ser abençoado. Essa pedra, ela está impedindo que o reino de Deus seja avançado na sua vida. Que a bênção do Senhor, que o milagre de Deus, que a cura, a libertação, a unção, enfim, aquilo que Deus quer fazer, está sendo impedido por uma pedra. Isso pode ser algo espiritual. E você vê, a pedra tranca uma porta. Amém? Nós podemos conjecturar que isso é um portal espiritual. Então esse portal espiritual, ele está travado porque existe um impedimento. E talvez você esteja em repouso, travado, dormindo e não está vendo. Como Lázaro estava lá, não estava vendo. Estava dormindo, estava morto. A grande questão é que essa pedra, ela pode ser um pecado, ela pode ser algo que você não domine, essa pedra pode ser uma falta de revelação, essa pedra pode ser qualquer coisa que esteja impedindo aí o teu ministério crescer. Essa pedra pode ser. Mas, olha que maravilha. Quando Jesus chega, ele fala o quê? Tirai a pedra. Então, o que a Escritura está dizendo para mim e para a sua vida é que Deus vai trazer ajuda para você ser liberto desse pecado, para você conseguir voltar para a caminhada, para você ter ânimo, se está caído, vai levantar. Bom que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Aleluia. Então Deus vai trazer pessoas para te ajudar a levantar, para viver o milagre, o sonho de Deus, para tirar essa pedra, para abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. E Jesus, ele chega na porta ali e ele fala, tirem a pedra. E quando tiram a pedra, o que acontece? Jesus olha para o lado e fala alto. Ele faz uma oração. Ele fala, Senhor,
Eu sei que tu me ouves, mas eu estou dizendo para que eles creiam que o Senhor está me ouvindo. Para a glória de Deus. E aí, ele fala alto. E o que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer que quando Deus te abençoar, Ele vai falar. Nós vamos testemunhar do milagre? Nós vamos testemunhar da palavra? Vamos. Nós vamos testemunhar do cumprimento da vontade de Deus? Vamos. Mas Deus vai fazer questão de dizer, é para a minha glória. Eu fiz isso com ele e com ela porque é para a minha glória. Porque eu ouço o que ele pediu, eu ouço o que ela pediu, e agora é para a minha glória. Vocês estão vendo a resposta do clamor. E aí o milagre tem que acontecer. Aí Jesus chega e fala, Lázaro, vem para fora. O povo, querendo ou não, crendo ou não em Deus, vai ver o milagre na minha e na sua vida. Eles, querendo, acreditando ou não, vão ver o milagre na minha e na sua vida. Aleluia. Diante dos olhos deles, eles vão ver o milagre. A glória de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia. Vai ser público. Vai ser perceptível. Não tem como esconder e não precisa esconder. Deus vai mostrar. Agora, por último, quantos sonhos você tem enterrado aí? Quantos planos e quantos projetos estão parados aí na sua vida? Quantas orações você já pediu em relação a fazer várias coisas? E parou? Quantos projetos, projeto de vida, projeto familiar, está parado, está travado? Passou o ano e ficou ali só no papel. Mas Deus manda te dizer nessa hora: chegou o dia da tua bênção, chegou o dia do teu milagre. Jesus vai clamar e gritar bem alto: vem para fora. O teu plano, o teu projeto, o teu milagre, a tua cura, a libertação, bênção familiar, bênção financeira, aquilo que você está precisando, aquilo que só a mão de Deus pode fazer algo para mim e para a sua vida, pode ter certeza. Nessa hora, Ele está dizendo: remover a pedra, eu faço o milagre. Aí você pode se perguntar, mas se o Senhor estivesse aqui faz tempo, já teria acontecido. Como aquelas pessoas que estavam lá, elas falaram, se ele estivesse aqui, o amigo dele não tinha morrido. Como a irmã de Lázaro falou, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Só que Jesus, ele demorou 2 dias para chegar lá. 3 quilômetros, irmãos. Ele falou, não, daqui a pouco nós vamos lá. Dali 2 dias, ele não teve pressa. Então o teu milagre está chegando. O teu milagre está vindo. Não está distante. Mas Deus está esperando o momento certo para trazer a sua bênção. Aleluia. Mas está demorando. Aos seus olhos está demorando. Mas na hora que você remover essa pedra, pode ter certeza, você vai viver o milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio de todo o coração